Unimed Bauru faz parte do nosso planeta. Grupo Mátesis faz parte do nosso planeta. Olá, o Planeta Economia trazendo uma entrevista importantíssima hoje, um tema, na verdade, muito importante, que é falar um pouco sobre os planos de saúde. Muita gente se utiliza dessa modalidade, mas tem um certo desconhecimento. E é com alegria que eu recebo o presidente da Unimed em Bauru, o Dr. Roberson Antequera Moron. Importante, né? Bem-vindo, né, ao nosso canal, Dr. Roberson. Primeiro, falar um pouquinho dessa questão da Unimed local, né? Tem essa ideia de que a Unimed é uma bandeira nacional, mas na verdade é uma utilização de marca, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, esclarecer as pessoas de como funciona a legislação brasileira de plano de saúde. A Unimed é uma cooperativa de médicos. Ela surgiu em 1970, já faz bastante tempo, onde os médicos tiveram a seguinte ideia: olha, ao invés de a gente ter um intermediário que atravessa a relação entre o médico e o paciente, vamos nós mesmos criar uma empresa, uma cooperativa, para que a gente faça a intermediação de plano de saúde diretamente ao nosso paciente. Então as Unimed surgiram assim, independentes em cada cidade. Às vezes elas não tinham esse nome, chamava Cooperativa Médica de Bauru, Cooperativa Médica de Jaú, era assim. E com o tempo, por questões comerciais, foi feito um acordo de compartilhamento da marca. Mas a empresa é uma empresa local, uma empresa da nossa cidade. O capital, todo o dinheiro e os donos pertencem aos médicos de Bauru. Ou seja, uma Unimed, infelizmente, pode não ir bem numa localidade. Nós tivemos notícias em São Paulo, por exemplo, uma Unimed paulistana, diferentemente do que acontece em Bauru, que é diferente do que acontece em Campinas, e assim por diante. É assim que funciona. Esse modelo de negócio tem esse risco. Como a gente compartilha a marca, uma empresa que cometa algum deslize acaba atingindo todas as outras que podem estar trabalhando corretamente, porque a maioria trabalha muito bem, a maioria trabalha direito. Se você for no interior do Brasil, o plano de saúde com maior penetração, aquele que quase em todas as cidades tem, é a Unimed. Agora, como é que começou essa história de plano de saúde? Porque em tese, né, quando a gente pensa assim, no Estado tutelando, né, as questões, né, a gente sempre vai imaginar, bom, que Estado seria perfeito para você? Eu, como tenho uma visão mais liberal, entendo, bom, se o Estado se concentrar na saúde, na educação e na segurança, o restante, a iniciativa privada vai dar um jeito, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona e, naturalmente, que é preciso complementar. Como é que funciona esse sistema de saúde no Brasil a partir da legislação? Foi na Constituição de 88, né? Sim, foi em 88 que foi criada essa regulação. Eu só acho que eu sou mais liberal do que você nessas coisas, que a gente precisa bater um papo um dia sobre isso daí. Eu acho que nem convidado. Eu acho que nem nessas áreas deveriam ser exclusivamente do Estado. Eu acho que qualquer atividade econômica honesta, feita com competência e honestidade, ela tem espaço. E a iniciativa privada ela pode aliviar o Estado de algumas obrigações, permitindo que o Estado invista o dinheiro em outras coisas. Quer dizer, hoje a saúde suplementar, ela praticamente, se ela deixasse de existir hoje no Brasil, você inviabilizaria o SUS. Esse volume de milhões de pessoas voltasse ao atendimento do SUS, o SUS não tem recursos para atender todos. Então eu sou a favor de que assim, o Estado seja o regulador de algumas áreas. Concordo com você que tem algumas coisas que são muito sérias para você deixar sem nenhuma regulação, talvez saúde seja uma área dessas, mas você pode permitir que a iniciativa privada trabalhe dentro de regras estabelecidas pela sociedade, que é o que acontece hoje. E aí, a partir da legislação, no modelo brasileiro, você tem esse serviço, então, de saúde, e os planos de saúde privados nasceram por concessão. Na verdade, os planos já existiam antes, mas não havia uma regulação. Os planos surgiram por uma necessidade, as pessoas se juntavam, vamos supor que eu e você estamos preocupados se um de nós vai ficar doente, que fique muito caro o atendimento particular, eu faço amizade com você e a gente divide a despesa, vai ficar 50% da despesa. Então, ainda está caro, vamos trazer mais gente, convido as outras pessoas dessa sala aqui para entrar no nosso grupo, vai o preço caindo cada vez mais, mas infelizmente, dependendo do número de pessoas que você tiver, vai ter sempre alguém doente, a conta vai vir todo mês. Então estou tentando explicar mais ou menos o que é um plano de saúde, que é assim, as pessoas que hoje estão saudáveis, elas estão bancando a saúde daqueles que estão doentes. Um conceito errado, as pessoas pensam que o plano de saúde é o dinheiro ficar guardado. Então, nesse aspecto, desculpa lhe cortar, mas eu conheço gente que fala assim, poxa, paguei um ano inteiro o plano de saúde e não usei. Eu falo, poxa, graças a Deus, né? Exatamente. Quer dizer que você está bem de saúde. Exatamente. Né? Por exemplo, só no nosso hospital tem mais de 40 médicos de plantão todo dia, 24 horas por dia. Então, mesmo que você não tenha usado, essa despesa ocorreu.
Mas, então, lembrando de 1988, o legislador tomou a seguinte decisão, é uma Constituição cidadã, a gente conhece todo o contexto histórico em que ela foi feita, o Brasil estava saindo de um período de ditadura, os direitos do cidadão foram colocados num patamar maior e talvez tenha faltado para o legislador naquela época pensar um pouquinho no financiamento de como fazer isso. Mas as ideias são muito bonitas, a ideia de que a saúde ela vai ser gerida pelo Estado, o Estado vai determinar, por ser uma área importante, a preocupação com a saúde das pessoas, o Estado vai prover saúde. Como o Estado não consegue prover saúde totalmente, o legislador já naquela época pensou numa válvula de escape, falando, olha, entretanto, o Estado permitirá que a iniciativa privada também trabalhe nesse setor seguindo as regras que o Estado vai determinar, por concessão. Isso evoluiu mais adiante com a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, que essa agência ela regula o funcionamento dos planos de saúde, ela cria normas de funcionamento. Houve uma série de avanços com a presença da agência e houve algumas situações onde a agência foi, na minha opinião, intervencionista demais. Mas a presença do Estado como regulador nesse mercado, que é um mercado sensível à saúde das pessoas, eu acho importante. Agora, se nós pensarmos naquilo que tem até o conceito de plano antigo e plano novo, e as decisões mais recentes, porque eu imagino uma concessão assim, quanto você vai cobrar para o plano? Né? É por faixa etária, né? Isso também foi mudando ao longo do tempo, né? Não era exatamente assim. Olha, se você tem 50 anos de idade, o risco teu é tal, e então você vai pagar, sei lá, R$400 por mês, e você quer um plano de acomodação, apartamento, etc. Aí vem a agência de saúde e fala assim, bom, a partir de agora os planos têm que cobrir. Isso é muito interessante você falar. Mas peraí, eu fico pensando, quem que vai pagar essa conta? Porque, economicamente falando, foi feito um cálculo a partir de uma série de serviços oferecidos, mas, de repente, os serviços estão começando a incrementar. Como é que trabalha isso e como é que é a negociação de quem gerencia os planos com essa agência reguladora? Então, é muito difícil o relacionamento hoje das operadoras com a agência impõe muitas regras. Eu entendo que em algumas situações isso é realmente necessário, porque para ver o progresso às vezes você precisa quebrar alguns paradigmas, precisa empurrar, mas na verdade existe um intervencionismo. Hoje o plano de saúde trabalha estritamente dentro das normas legais, eu não posso trabalhar fora, eu não posso fazer um preço diferente do que o atuário calcula. Então, para vender um plano, eu tenho que determinar qual é a população que eu vou vender esse plano, a lei obriga assim. Eu tenho que contratar um atuário que é terceirizado, eu não posso ter o meu atuário, eu tenho que contratar uma empresa credenciada pela Agência Nacional de Saúde. Essa empresa faz um cálculo atuarial e determina a faixa de preço para essa população. E eu sou obrigado a trabalhar dentro dessa faixa de preço. Eu não posso fazer um contrato diferente disso. Os contratos todos dos planos de saúde, das mais variadas formas de contratação que existem, são todos, eles seguem a aprovação e modelo da Agência Nacional. Para colocar um produto no mercado, é obrigatória a aprovação da agência. Então, é importante explicar. Aí você colocou, bom, quando a agência aumenta a cobertura, você conhece a economia, não existe almoço grátis. Sim. Toda vez que alguém coloca uma nova cobertura, o consumidor tem um benefício que ele passa a ter acesso a essa nova modalidade de tratamento. Mas existe um outro lado que muitas pessoas esquecem, que ele passa a custear isso também. Então as pessoas muitas vezes questionam por que os planos de saúde têm uma inflação maior, um custo maior do que a inflação normal. Porque na verdade você tem um índice próprio do segmento. Exatamente. Quando você tem uma incorporação tecnológica, surgiu um novo equipamento, uma nova tecnologia que não existia antes, isso não é isso é um novo custo, é um custo novo. Isso não sofre efeito da inflação, isso é um custo a mais. Então, toda vez que a cada 2 anos, a Agência Nacional faz a publicação do Rol Nacional de Procedimentos, aquilo que, por contrato, os planos de saúde são obrigados a oferecer. Toda vez que esse rol aumenta custo. Isso precisa ficar muito claro para as pessoas, que as pessoas às vezes não têm essa noção de que uma coisa está vinculada à outra. Falando ainda em custo, você tem o plano individual, eu queria até ver como é que funciona isso, e tem o plano coletivo, né? Então, eu sou vice-presidente da Associação Comercial, então todo ano lá é sempre uma preocupação. Na verdade, mês a mês nós temos uma preocupação, porque você tem uma gama de usuários, não tem controle sobre eles, porque são empresários que colocam seus funcionários, é diferente de eu ter a minha empresa e administrar. E aí, no decorrer do ano, vem alguns eventos. Então, alguém, por exemplo, foi acometido de câncer, tratamento caríssimo, faz a cobertura e as verbas que entram
o que paga pelo plano são menores que as verbas que saem, ou seja, tem déficit. E aí é óbvio que chega na hora da renovação, você tem que olhar esse movimento financeiro e fazer a nova projeção. Como é que funciona nesse caso de eventual déficit com o plano individual? No coletivo me parece mais ou menos óbvio, né? Se todos usaram mais do que efetivamente arrecadou, há uma composição para que até tenha uma coparticipação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas modalidades. Exatamente. Isso aí é economia de escala. Se eu vou vender um sabonete, custa um preço. Se eu vou vender 10 sabonetes, custa mais barato, porque eu ganho escala. O plano coletivo funciona assim. Os planos coletivos são mais baratos que os planos individuais. O plano individual, o risco desse plano fica integralmente com a empresa que o vende. Então você soma todos os seus clientes individuais e esse risco é assumido pela empresa. Ou seja, nesse caso do individual, caso haja um evento, um sinistro, sinistro, né, que chama, eu estava buscando a palavra. E quando ocorre um sinistro, na verdade, ele já estará coberto por todos que compõem o individual. Essa pessoa não teria um reajuste superior àquilo que é previsto na legislação. Exatamente, mas esse reajuste, na verdade, a base de cálculo desse plano já é maior. O plano mais caro que existe é o individual. Inclusive, em São Paulo, os grandes planos de saúde, mais empresariais, não cooperativos, eles não estão mais vendendo o plano individual. Isso aí eles evitam vender, porque o plano individual, além dele ser comercialmente mais difícil, por ser mais caro, ele é totalmente regulado pela agência. O reajuste que é determinado, a agência diz, o reajuste vai ser esse aqui. Já no coletivo? No coletivo, não. O que existe no coletivo é uma divisão de risco. Você pega 100 pessoas, como a gente conversou aqui, e a gente divide o risco. Nós estamos comprando 100 planos de saúde, o preço cai, o preço é menor que o preço individual, porém fica sujeito à sinistralidade. Se você tiver um ou outro indivíduo que gastou mais dentro desse plano, o custo de renovação desse plano, desse grupo no ano seguinte, é maior. E isso é negociado entre as partes. Tá? Assim como acontece o contrário também. Existem situações de planos onde o preço não subiu, porque a sinistralidade foi baixa. Isso. Você tem que comprovar isso, aí você demonstra, há os demonstrativos contábeis hoje, para você mostrar onde foi gasto o dinheiro do plano de saúde. Quando introduz a coparticipação, é uma maneira de atenuar isso. É isso, alivia o caso, porque está dizendo o seguinte, ó, você utilizaria isso, você pagaria, sei lá, R$100, eu preciso reajustar isso para 150. Mas se você entrar com uma parte, não vai ser dessa magnitude. Essa é a lógica? Exatamente. Existe mais de uma lógica na coparticipação. Eu não quero ser polêmico aqui, mas tudo que é de graça, a gente tende a não dar o mesmo valor daquilo que a gente está ajudando a custear. Quando você divide uma conta entre muitas pessoas, você tem lá 1000 pessoas dividindo a conta, pode parecer que para você não tem problema se você gastar um pouquinho mais, porque você vai dividir com 1000 pessoas. Agora, se você tiver uma coparticipação individual nesse gasto, né, você vai tomar mais cuidado em como você utiliza esse serviço. Quer dizer, você vai falar, bom, eu vou usar isso aqui com sabedoria. Né? Porque tem vários tipos de plano. Eu atendo na outra ponta, eu sou médico também, sim, né? Sim. E você percebe nitidamente uma diferença de postura. A pessoa que fez um plano individual, ela chega com o discurso de, olha, eu já paguei, eu quero utilizar. Por favor, me peça todos os exames que o senhor acha que eu preciso e aqueles que o senhor também achar que eu não preciso, peça também. Né? Embora seja bacana a gente pensar que isso seria possível, as coisas têm custo. Agora, se a pessoa está coparticipando, isso se inverte. A pessoa fala, por favor, doutor, peça aquilo que eu realmente preciso para eu não ter que gastar mais na coparticipação. Isso se reflete no preço. Os planos que têm coparticipação, eles são bem mais baratos, às vezes 30%, 40% mais baratos do que um plano sem coparticipação. Isso não é uma mágica, é lei econômica. Eu te digo isso porque os planos sem coparticipação gastam mais. Sim, porque no fundo você tem também uma disciplina, né? Vou tirar alguma coisa do meu bolso. Né? E existe também uma tendência de mercado. Se você tem um problema que você acha que você vai usar muito, você vai querer comprar um plano sem coparticipação. Sim. Certo? E se você é uma pessoa que você acha que vai usar pouco, você prefere um que seja mais barato. Então você dá ao consumidor essa liberdade de escolher. Agora, é natural que, como tem muitas variáveis envolvidas, a pessoa quando tem um sinistro, e por vezes ela não tem a devida orientação, ela imagina que qualquer problema de saúde que ela tenha, ela poderá ser coberta. E não é assim necessariamente. Talvez os grandes problemas que o plano deva enfrentar é esse problema da interpretação e talvez até a judicialização de alguns eventos que podem ocorrer. Isso é uma coisa que me entristece em relação ao nosso país e a gente extrapola da área da saúde. Eu acho que contratos são a coisa mais justa que pode haver numa relação comercial. Você faz um contrato onde você assume a obrigação de atender o seu cliente dentro das normas do contrato, você precifica isso, o seu cliente compra e você cumpre o contrato. No Brasil, infelizmente, você sabe que em todas as áreas
É um hábito do brasileiro questionar contrato. Ele fala, eu acho que esse contrato é abusivo. Daí ele vai lá e questiona o contrato. Se a gente pensasse que as pessoas têm uma caixa de dinheiro infinito para tirar, né, porque o próprio governo sofre desse problema, o governo é um dos que mais sofre judicialização hoje. Não tem problema, mas na verdade, toda vez que uma pessoa exige uma cobertura ou algum atendimento não contratado ou fora daquilo que foi previsto no contrato, esse custo é dividido com aqueles que estão cumprindo as regras, que estão sendo pessoas ordeiras que seguem direitinho a regra. É muito difícil quando o tema é saúde, é um tema sensível. Eu entendo que a pessoa que está ali doente, ela está numa situação de crise. Eu estou doente, eu preciso de um tratamento, eu paguei o plano e eu quero que ele cubra. Quer dizer, a pessoa não se atenta, talvez, às normas. Agora, no mundo real, no mundo financeiro, as contas precisam ser pagas, né? E a judicialização é um fator de instabilidade econômica. E tudo se reverte em custo. Para os planos de saúde hoje, a judicialização é um custo. A hora que você não consegue mais repassar isso para o seu cliente, você quebra, acaba o plano. Então quem está pagando é quem faz direitinho. O que eu acho que falta nesse assunto, vou fazer a minha opinião aqui, é uma lei que defina exatamente o que o contrato prevê. Né? Porque assim, quem criou os planos de saúde, a lei dos planos de saúde, ela diz que o governo dirá qual é o rol de procedimentos que vai ser coberto. Faltou combinar com quem fez o Código de Defesa do Consumidor, que diz que não pode limitar os direitos do consumidor. Isso aí já sai um pouco da minha área, infelizmente eu só sou médico. Né? Não, mas é uma lei que veio, de certa maneira, proteger um elo fraco, entretanto, esqueceram de dizer de onde vem o dinheiro. Anterior, né? Da onde vem o dinheiro, vem daqueles que estão pagando. Então hoje você tem uma situação esdrúxula, você citou aqui o reajuste por faixa etária. É lógico que todo mundo entende a dificuldade que o aposentado tem de ter um aumento maior no seu plano de saúde. Porém, é nessa idade que ele vai usar mais, que ele vai gastar mais. Quase 60% do gasto no plano de saúde é com pessoas acima de 60 anos. Tá? Tem umas faixas que mais gasta é bebezinho e idoso, o adulto jovem gasta pouco. A hora que você congelou a faixa de reajuste dos idosos, preocupado com o problema deles, que é legítimo, eu entendo a preocupação das pessoas que fazem isso, você jogou esse custo, porque o custo existe, para os jovens. Quem está pagando é a pessoa jovem. E aí você tem que pensar como a sociedade quer fazer isso. Porque assim, eu vou citar um exemplo egoísta aqui, por favor, não é o que eu penso, mas por exemplo, eu sou jovem, eu sou órfão, eu não tenho pai, mãe, tios, eu não tenho nenhum idoso para cuidar, mas eu pago a conta dos idosos quando eu compro um plano individual para mim, eu estou pagando essa conta, esse dinheiro é dividido entre todos. Então, assim, é um exemplo esdrúxulo para mostrar que toda decisão ela tem uma consequência. Talvez a gente não deva realmente repassar totalmente o custo para o idoso. Talvez não haja condição econômica das pessoas pagarem. Porque vai chegar também, em economia a gente fala, né? É possível você aumentar valor num serviço qualquer, até em monopólio? Sim, limitada a renda de quem vai pagar, né? Exatamente. Porque não adianta você também falar, bom, eu tenho que repassar, e você não tem mais esse público, né? Porque ele não vai ter condições financeiras. E o consumidor procura alternativas. Então começa a acontecer distorções de mercado, onde pessoas que estão realmente doentes ou pessoas idosas vão nos planos de saúde melhores. E as pessoas que estão com saúde vão no plano mais barato, havendo um descolamento entre quem paga e quem gasta. Vai ter mais o financiamento. Me diz uma coisa, em relação a atendimento fora da sua área. Nós estamos aqui em Bauru, eu tenho um plano na Unimed, sou muito bem coberto e tal, aí aconteceu um evento qualquer, eu estava lá na cidade de São Paulo. Há uma cobertura também prevista nesses casos, vamos chamar o que de emergência, é isso? Urgência? Sim. Vamos deixar, existem vários tipos de plano. Tá. Existe plano de atendimento nacional para qualquer tipo de atendimento. Qualquer tipo. Contratou, está coberto. E existem até no mercado planos internacionais, que você pode ser atendido no exterior. Perfeito. Tudo tem seu custo. O custo disso é maior. Tá. O plano local é um plano mais barato. Você está se comprometendo a utilizar a rede que tem na cidade. Tá? O atendimento de urgência é um atendimento que assim, ele tem que ser prestado no Brasil todo. Tá? Isso é uma norma. Esse é um diferencial do sistema Unimed, por ter várias Unimeds em várias cidades. Foi por isso que a gente se uniu, por isso que a gente se abrigou na mesma marca, começou a usar bandeira, né? Exatamente, porque começou com esses pequenos acordos. Ó, meu paciente está em Santos, ele comeu lá um camarão, não passou bem, precisou ir no pronto-socorro. Como é que eu faço? Bom, você por favor atende o meu paciente aí que foi para Santos, que eu atendo o seu quando ele vier aqui. Isso foi feito um acordo comercial, existe um negócio chamado manual de intercâmbio, com precificação e regras por como as Unimedes se interrelacionam para trocar as despesas dos seus pacientes. Na urgência, isso é direito do cidadão. Né? Fora da urgência, segue a modalidade contratada. Então, assim, se você precisar na urgência, você pode ser atendido em qualquer lugar que tiver atendimento, que você vai ser ressarcido.
tá? E vai ser atendido, muitas vezes você não vai nem pagar, a cobrança virá direto aqui para a sede. Agora, existem situações onde a cobertura não é contratada, por exemplo, um atendimento internacional, tudo fora da área. Aí você não contratou, é isso mesmo. Entendeu? Quer dizer, o contrato é muito claro. Sim. Aí você tem que ter, normalmente aí você tem o seguro, né, de viagem, que acaba tendo essas coberturas. Exatamente. Né? E o custo é diferente nas regiões do Brasil. Vamos lembrar, o Brasil é um país continental. As pessoas às vezes não têm essa noção de que uma coisa que custa às vezes 100 aqui em São Paulo, custa 500 em Salvador. Entendeu? Quer dizer, é diferente. A gente poderia, nesse esquema, nesse modelo de plano de saúde, colocar 3 grandes agentes. Você tem a administradora do plano, você tem o usuário e você tem, no caso aqui da Unimed, o cooperado, que é o atendente ali na ponta, né, que ganha pelo volume. O cooperado da Unimed já teria o próprio resultado anual, né, da cooperativa, né, quanto mais recurso entrar, mais superávit se tiver. Há, nesses 3 elos, um contentamento da classe médica em relação aos planos de saúde, porque eu vejo, às vezes, um ou outro profissional, eu não quero atender pelo plano de saúde, eu vou disponibilizar só meio período. Quer dizer, existe alguma barreira, e se existe, ela é mais financeira? Então, vou dar a minha opinião aqui, tá? Sim, claro. De novo, eu não posso falar por todas as pessoas, porque as pessoas têm pensamento diferente. Mas o que eu vejo é assim, tudo é questão de custo, de novo. Eu gostaria de atender só pacientes particulares, milionários, e que, de preferência, que eles me dessem o pagamento mais caro do mundo. Mas não há esse mercado para todos os médicos, entendeu? Quer dizer, as pessoas, o mundo real tem pessoas das maiores faixas, de todas as faixas de atendimento, né? Quer dizer, o mercado, esse mercado, vamos dizer assim, ultra VIP, ele é muito pequeno. A maior parte do mercado é popular. Isso é economia pura. Tá? O que os planos de saúde fazem, aí eu sou um fã da ideia, acho que o plano de saúde é uma coisa assim a ser estudada, até o modelo brasileiro, ele pode ser aperfeiçoado, mas eu acredito que ele é um modelo de sucesso. Ele dá acesso tanto para pacientes quanto para profissionais. Ele traz as pessoas por uma média, entendeu? Ele consegue fornecer um acesso para uma pessoa que talvez não conseguisse pagar aquele tratamento particular. Por outro lado, ele consegue trazer mercado para o médico. Quer dizer, hoje em Bauru, um médico que chega aqui e vai trabalhar na Unimed, ele enche o consultório dele em meses. Entendeu? Não demora anos para ele fazer o consultório dele. Em meses ele vai ter clientela. Ele cria o que ele chama clientela. Né? Isso, ele vai ter os clientes, ele tem a demanda, a cooperativa tem pacientes, precisa de atendimento. Então, existem mútuas vantagens. É lógico que para cada indivíduo vai ter uma situação diferente. Entendeu? Quer dizer, não é assim. Quer dizer, a gente atende olhando nessa dentro do mercado. Eu tenho um médico que tem 30 anos de janela, tem um bom público particular, ele vai dedicar menos tempo, talvez, ao plano de saúde. Exatamente. O que está no intermédio pode ampliar um pouco mais. Tem outros que só optam pelo plano de saúde porque entende que é nesse atendimento de volume que pode compensar, ele vai ter uma vantagem. Então, enfim, é uma Aqui em Bauru é uma cidade menor, né, Café? Então as pessoas, embora nós estamos crescendo, né, estamos passando pelas dores do crescimento. Cidade média. Estamos passando pelas dores do crescimento, mas nas cidades maiores, os médicos eles começam a separar em nicho. Tem o dia que ele atende convênio, tem o dia que ele atende particulares, em locais diferentes, personaliza o atendimento. Aqui em Bauru, o mercado não permite isso. São pouquíssimas situações onde um colega sozinho consegue ter só uma clientela de particular. Mesmo porque existe uma pressão, e aí acho que faltou colocar o quarto agente aí, que é o próprio cliente. Quer dizer, o cliente, às vezes, ele até pode te pagar uma consulta particular, mas ele pode pagar uma semana de UTI. Uma semana de UTI eu não posso pagar. É um problema, né? Eu não posso pagar, tem que vender minha casa, o meu carro. O custo é muito alto para você bancar. Então, às vezes, eu argumento isso com meus colegas que falam, pô, mas plano de saúde atrapalha o médico. Eu falo, olha, eu tenho plano de saúde, eu sou consumidor também, eu também preciso. O plano de saúde não surgiu de uma nave espacial que veio aqui dominar a gente, ele surgiu de uma necessidade do consumidor. Porque ele vai ter um grande evento, pode até não ter em vida, mas normalmente tem, né? E aí como é que fica essa cobertura? Então, assim, eu tenho plano de saúde porque eu não consigo pagar a minha saúde. Então eu entendo quem me contrata dessa maneira, eu respeito as pessoas muito, porque, olha, eu também sou usuário do plano de saúde. Para a gente finalizar, doutor Robertson, se nós pensarmos em perspectiva, né, natural, que o sistema público é um sistema questionável, a gente chega até a falar falido, né? A gente tem muitas referências, né, de péssimo atendimento, faltando equipamentos, medicamentos, remuneração inadequada. E é natural que abra um espaço para o crescimento no setor privado.
Em perspectiva, olhando o que nós temos aí pela frente, o senhor acredita que a legislação avançará ao ponto de não termos nenhum questionamento futuro em relação a essa questão fornecedor-consumidor e haverá, ao longo dos próximos anos, uma proliferação dos planos ao ponto até de eventualmente se tornar mais popular do que é hoje? Ou as empresas vão ter um papel preponderante para essa popularização? Bom, isso é multifatorial, tá? Eu acredito que o excesso de regulação encarece os planos e não os tornará populares. Tanto é que agora essa tentativa aí de fazer planos populares, ela esbarra na legislação. Você vai vender um plano para um cidadão mais barato, por exemplo, que dá direito apenas a atendimento ambulatorial, ele só pode ser atendido em consultórios, né? Ele, quando chegar numa emergência no pronto-socorro, o juiz vai dar a ordem liminar dizendo que ele tem que ser internado, mesmo que o contrato dele não preveja isso. Porque o juiz não é malvado, tá? Ele está cumprindo uma outra lei que chama Código de Defesa do Consumidor. Então, resumindo isso daí, eu acho assim, falta vontade política dos nossos legisladores de assumir a responsabilidade de falar para as pessoas uma verdade dura. Olha, não tem para todo mundo, não dá para dar tudo de graça e ilimitado para todo mundo. E é por isso que o SUS também não consegue. O SUS é fantástico, mas existe uma enorme questão aí de excesso de utilização errática, de falta eu vou chamar de falta de gestão, mas cuidado, não estou criticando o gestor, estou dizendo que é impossível gerir quando qualquer um pode ir no juiz pegar uma liminar e a liminar, por exemplo, compra esse remédio de R$100 mil e o gestor, o orçamento, o dinheiro lá na caixa é o mesmo. Para comprar esse remédio, ele deixou de comprar o remédio de diarreia e crianças vão morrer de diarreia porque ele gastou com uma pessoa que precisou de R$100 mil. Então, o que falta é a gente fazer um marco legal, definir com mais clareza os limites e as responsabilidades para que o gestor possa fazer esse serviço, que é gerir, né? Agora, numa legislação onde a gente fez, como eu falei, que foi um avanço, mas faltou colocar os limites, né? O plano popular depende de lei. Eu adoraria fazer um plano popular aqui em Bauru muito mais barato do que o nosso, tá? Mas não funciona. Com esse marco legal que a gente tem, não funciona. A hora que a pessoa precisar, ela vai procurar os seus direitos e o juiz não vai julgar pensando em gestão, em coletivo, ele vai olhar aquele indivíduo que tem um direito constitucional, que está precisando, geralmente num momento de dor e de emergência, e ele, até por um instinto de preservação da vida, ele vai dar a liminar. E isso daí vai impactar no custo. E é por isso que o sistema é infinanciado. Termino falando para você, Cassio, dá uma lida depois, Cassio, no sistema de saúde inglês, que ele é tido como modelo mundial, ele passa agora pela sua maior crise. Tá? Se você lê o que está acontecendo hoje no sistema de saúde inglês, você lê o que é o SUS. Eles estão passando agora por um problema igual ao nosso. Todo esse período de referência para chegar nessa filas de 40 mil pessoas aguardando cirurgia, e é um sistema que era exemplar, porque faltou estabelecer o limite. Perfeito. E como você colocou, né, não tem aí almoço de graça, então isso tem que ser bom para os dois lados, e eu entendo até que boa parte da população, até por ignorar, né, a relação, entendo aqui ignorar, não com falta de inteligência, ignorar não, desconhecimento, de não ter o conhecimento, ele acaba, por vezes, tendo uma interpretação equivocada, né, do que o plano coloca. Mas acho que nós conseguimos aí, em pouco tempo, explicar. Não sei se ficou algum tema que você gostaria de... Só dizer assim, que são opiniões pessoais, tá? Claro, assim, claro. Nós estamos aqui conversando, eu tenho uma experiência de gestão, mas eu não falo pelo sistema Unimed, tá? Sim. Vim aqui como pessoa conversar com você e dizer que a gente quer debater o assunto, que se houvesse uma solução simples e perfeita, eu tenho certeza que alguém já teria implantado, que o problema é muito complexo, inclusive para quem está do outro lado, lá com a caneta fazendo as leis, eles sabem que uma canetada errada tem consequência na vida de milhares de pessoas. Então, Robson, fala para eles a sua especialidade. Você, na verdade, cedeu parte do seu tempo a ser presidente da Unimed local, né, faz parte de uma diretoria, mas tem a sua clínica que atende que especialidade? Gastroenterologia e cirurgia do aparelho digestivo. Eu agradeço aqui o espaço para falar. A gente trabalhou para a cooperativa por um sonho, né? Eu não entrei na diretoria com uma ideia, nem imaginava onde eu ia chegar. Eu entrei para colaborar, a empresa é nossa, eu queria ajudar a empresa a melhorar. E fui estudando, fiz um curso de gestão, estudei na FAAP, me tornei administrador e agora estou encerrando o meu mandato na cooperativa e espero ter feito a minha contribuição. Democrata, eu sou uma pessoa que acredita em democracia, não serei candidato à reeleição porque eu acho que
que a renovação é uma coisa importante também na administração. Novas pessoas trazem novas ideias e se livram dos vícios. E oxigena também qualquer entidade, mas de qualquer maneira, olhando quem atua na comunidade e o trabalho da Unimed, sem dúvida, Bauru é uma referência, quer do ponto de vista da gestão, quer do ponto de vista da sua estrutura financeira e de capital. Isso dá uma tranquilidade ao usuário final. Eu agradeço. Então, Robson, muito obrigado. E você que nos acompanha, eu peço que se inscreva no nosso canal no YouTube, né? E além da inscrição, ligue lá o sininho para você receber as notificações e, claro, compartilhe, curta, né? Exatamente ampliando a nossa audiência, que nós vamos também trazer mais temas do seu interesse. Obrigado pelo seu prestígio.